O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo não nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Estamos nessa quarta-feira da 8ª da Páscoa. Estamos vivendo o domingo. Todas as leituras do Evangelho durante essa semana vai estar voltado para o que aconteceu no primeiro dia da semana, no terceiro dia depois que Jesus morreu, no domingo. Então, no domingo, as mulheres foram de madrugada lá para o túmulo.
Agora, no domingo, neste mesmo domingo, Jesus se encontra com os discípulos de Emaús. Aqui tem uma coisa muito importante no evangelho de hoje, que é um dado que acontece na educação escolar dos nossos tempos, que se chama interpretação do texto. Hoje não se tem mais nas escolas essa questão de interpretar o texto. Nós precisamos ler o texto e dentro do que está lendo, precisa se dizer o que é que aquela pessoa está querendo dizer. Não, as pessoas leem e não interpretam. Às vezes a pessoa naquele texto está insinuando, por exemplo, que a criança deve ela escolher o sexo dela dentro de uma história que é contada, e a pessoa fica na história, mas no inconsciente dela a criança já começa a entender que ela pode escolher o sexo dela, a ideologia de gênero. Aí os pais veem esses textos que estão ali nos livros, eles leem, como eles também não conseguem interpretar, fazer a interpretação do texto, eles acham que está tudo bem. Aí depois a criança começa a dizer assim, mamãe, eu quero ser homem, ser uma menina, né? Se é um menino, eu quero ser uma mulher. Mas foi aquele texto, aquela mensagem subliminar que estava lá, que ficou na cabeça da criança e agora está querendo isso. E aí não consegue se interpretar. O problema dos discípulos foi esse. Não souberam interpretar o que a Sagrada Escritura, o que o Antigo Testamento falava sobre Jesus Cristo. E aí estavam ali, né? Estava ali na sacristia. Aí eu fui reler o texto, né? Aí eu olhei para o crucificado que estava lá, e vendo o texto, aí veja como a coisa vai acontecendo, né? Aí vem os dois. Jesus havia morrido já fazia 3 dias. Aí vem eles vindo de Jerusalém, conversando, né? Ele era o cara, ele era o máximo. Nós até pensávamos, né? É verdade. Nós pensávamos que ele ia revolucionar tudo, né? Mas aí foi morto, crucificado. Assim, 3 anos convivendo com Jesus e não conseguiram interpretar o que Jesus estava dizendo já para eles. Aí quando Jesus chega, né? Aí Jesus faz a pergunta, e aí, o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? Aí eles olham para Jesus assim, com o rosto muito triste, está vendo? Tadinho deles, né? Se fosse hoje, já ia arrumar algumas 2 ou 3 pessoas para fazer cura interior, já imediatamente. Vem cá para a gente fazer cura interior. O que aconteceu com você? Estou triste, por quê? Tem que ver na história essa tristeza sua, né? De repente foi alguma coisa lá no passado. Vamos rezar pela cura interior sua. Com Jesus não tem cura interior não, viu? Não tem cura interior não tem esse mimimi não. O cristão não vive de mimimi. Tadinho de nós. Não tem isso, não. Jesus olha para eles e diz assim, seus imbecis. Se fosse eu ia dizer assim, seus burros. Está vendo a cura interior que Jesus dá? Jesus não chama os 2 e coloca aqui, vem cá, eu vou abraçar. É só Jesus, aquele que ressuscitou. Vem cá, vem cá, deixa eu colocar a mão no seu coração agora. Deixa eu orar no seu coração. Não, vocês são tardos para entender as coisas, né? Vocês esqueceram que na Sagrada Escritura estava falando isso de mim? Vocês não conseguiram interpretar
que eu iria ter, que esse homem aí que vocês estão falando, ele ia ter que passar por isso? Olha a interpretação. Dentro da teologia, existe uma forma de estudo, né, de interpretação do texto que se chama tipologia. A tipologia, ela mostra o propósito pelo qual aquele texto foi escrito. Ou seja, a teologia católica vai nos ensinar que o Antigo Testamento ele foi escrito com o propósito de apresentar Jesus que viria. Compreenderam isso? Então, quando você vai lendo os textos do Antigo Testamento, você tem que encontrar ali o momento em que é revelado a pessoa de Jesus, sentado ali contido, mas está falando de Jesus. Vou dar um exemplo. Quando Abraão vai levar Isaque para o sacrifício. Então, ali, na hora que ele vai, o que é que ele faz? Ele pega aquela lenha e coloca nas costas de Isaque, para que Isaque pudesse levar para o sacrifício que seria dele mesmo. Aí vem agora a interpretação. Jesus pegou a cruz e foi para o Calvário para o sacrifício. Compreenderam? Um outro texto. A baleia engole Jonas. Ele fica 3 dias aí na barriga da baleia. Aí depois a baleia expele, joga ele para fora. Jonas na barriga da baleia. Jesus no sepulcro, 3 dias. No 3º dia, ele sai do sepulcro. Então, Jonas é o tipo, é a tipologia, é a pessoa de Jesus. Aqui ele está dizendo, né? Os profetas, né? Eu falei agora do profeta. Vocês esqueceram do que os profetas disseram? Profeta Jonas. Um outro profeta, Isaías, 53, que nós vimos agora na Sexta-feira Santa. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele quem? Jesus. Foi colocado entre 2 facínoras. Quem? Jesus. Olha os profetas anunciando Jesus. Quando fala de Moisés, como os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, então eu falei do Gênesis, essa passagem de do Isaac, né? Abraão e Isaac. Então, como foi escrito, como disse Moisés. Moisés falou aonde? Naqueles 5 livros, quando a gente vai lendo. Quando lá fala no livro de Levítico sobre o sumo sacerdote, é Jesus. Aí Jesus está dizendo agora para eles assim: seus burros, vocês não entenderam nada. Convinha que o Filho do Homem padecesse, morresse, para entrar onde? Na sua glória. E aí, começa Jesus a fazer o que com eles? Aí Jesus agora começa a falar. Isso aqui que eu acabei de dizer para vocês. Jesus vai pegando os textos do Antigo Testamento e vai fazendo essa tipologia, mostrando, olha, está vendo ali, quando fala daquilo? É eu. Aquele, está vendo? Quando fala daquele, é dele, daquele que morreu lá. Aí eles começaram a entender. Aí quando chega lá na casa, né? Que Jesus faz um desvio, querendo ir embora, ele fica conosco. Foi tão bom ouvir o Senhor falar.
fica conosco. Aí quando Jesus partiu o pão, é ele. Aí Jesus desaparece, pronto. Porque agora nós não vamos mais acompanhar o ressuscitado como aquele povo que via Jesus, o filho de José, o filho de Maria, que eles vinham, tocava. Agora a presença